Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025, e a gente está olhando aqui o conteúdo desse dia, que faz parte da lição 13. Olha só, a última lição deste trimestre. E o nosso foco hoje é mergulhar um pouco na história do Jonas, né? Aquele profeta, muitas vezes chamado de o profeta relutante. Vamos ver as lições que essa narrativa traz pra gente. A história do Jonas, que a gente encontra lá nos capítulos 1 a 4 do livro dele, é daquelas que mexe com a gente, né? Para começar, vamos pensar em como Jesus mesmo se referiu a Jonas. Tá lá em Mateus 12, versos 38 a 42. O que ele quis dizer com aquilo, hein? Então, Jesus menciona ali o que ficou conhecido como o sinal de Jonas, né? Ele faz um paralelo direto, os 3 dias que Jonas ficou lá dentro daquele grande peixe e os seus próprios 3 dias no túmulo. Mas olha, é fundamental, assim, entender a diferença aqui. É crucial. Diferença, qual seria? Jonas estava naquela situação por causa da desobediência dele, né? Dos pecados dele. Agora, Jesus, ele esteve no túmulo por causa dos nossos pecados. Completamente diferente. A missão dele, como Lucas descreve bem, era buscar e salvar o perdido. E quando ele disse que era maior que Jonas, ele sabia. Ele sabia que o caminho ia dar na cruz. E aceitou isso. E essa referência toda a Jonas, a Nínive, ali em Mateus 12, também funciona como um alerta, sabe? Sobre o juízo final, a responsabilidade de cada um diante da mensagem. Essa distinção é forte mesmo. E voltando para o Jonas, essa relutância dele, né, de ir para Nínive, é um ponto que chama a atenção. Se a gente olha do ponto de vista humano, quase dá para entender, não dá? Os assírios, Nínive era a capital deles, tinham uma fama terrível, né, de violência, crueldade. Existem até aqueles murais antigos que mostram umas cenas bem brutais. Exato. A fama deles era péssima. Quem ia querer ir lá pregar arrependimento, né? Assim, de boa vontade. Pois é. Mas, mesmo no meio da fuga, daquela relutância toda, tem um momento ali no navio que é chave. Quando perguntam quem ele é, Jonas responde algo muito significativo. Ele diz: "Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Essa declaração, principalmente a parte final, que fez o mar e a terra, nossa, ecoa muito uma outra mensagem, né? Que mensagem? Onde? Lá em Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo. A linguagem é muito, muito parecida. Que interessante essa conexão. E o que a lição aponta como, assim, o ponto principal dessa ligação? Por que essa frase do Jonas é tão relevante nesse contexto maior do Apocalipse? O ponto central é justamente essa ênfase, Deus como o Criador, aquele que fez o mar e a terra. Isso, sabe, aponta direto para um tema que é essencial nos eventos dos últimos dias, a questão da adoração. Quem a gente adora? Reconhecer e adorar a Deus como Criador de tudo é apresentado como um elemento central nesse cenário todo do fim dos tempos lá em Apocalipse. A declaração do Jonas, séculos antes, já trazia essa verdade, né? Sobre adoração devida ao Criador. Entendi. Faz sentido. E como a gente traz isso para a nossa vida hoje? Como se aplica? Olha, se a gente conecta com o que a lição propõe, surge um paralelo bem interessante. Pensa só, Jonas foi chamado para levar uma mensagem difícil, né, impopular, para Nínive daquela época. Hoje, existe um chamado parecido, para pregar em relação ao que o Apocalipse chama de Babilônia espiritual, que muitas vezes é interpretado como um chamado para se afastar de sistemas, de crenças que são vistas como contrárias a Deus, né? A mensagem "saiam dela, povo meu". Essa mesma, que a gente lê lá em Apocalipse 18. É, no fundo, um chamado ao arrependimento, à separação. E o que acontece? Bem parecido com Jonas, né? Essa mensagem, mesmo quando dita com todo cuidado, com gentileza, muitas vezes gera reação negativa, resistência, até hostilidade. Muita gente que tenta compartilhar a fé já passou por isso. E o ponto que o material traz é entender que essa resistência pode fazer parte. Sabe, faz parte de cumprir essa missão específica. Não é fácil, mas faz parte. Quanto daquele Jonas
hesitante, relutante, talvez com medo, quanto disso existe em cada um de nós? Quando a gente recebe um chamado, uma tarefa que parece difícil demais ou que vai gerar crítica, como é que a gente pode identificar e superar isso? Superar essa relutância para conseguir abraçar a missão que foi dada para a gente? Fica aí, né? Uma pergunta para a gente pensar. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no nosso próximo estudo. Até mais.